se ele vem. Só um minutinho, pessoal. Opa, Como é que está aí o doutor tudo Rodrigo? bem, amigo? Graças a Deus, e você? Estou bem também, graças a Tá bom. Deus. Estou te chamando de doutor nessa abertura aqui, porque não dá, né, com tanta proximidade, né, ficar sendo muito formal contigo, mas eu estava explicando aqui para o pessoal, não sei se você acompanhou. Não, entrei agora. Tá, eu estava falando que hoje nós iríamos ter uma conversa aqui e que você é médico e tem uma trajetória nesse teu campo de atuação profissional e a proposta desse meu espaço aqui, que se chama Em Boa Companhia, é permitir que as pessoas que me acompanham possam conhecer pessoas interessantes, pessoas estudiosas, pessoas que têm um conteúdo consistente para transmitir, principalmente pessoas nessas profissões que eu chamo de profissões de ajuda, né? Médicos, terapeutas, professores, pessoas que fazem um trabalho pelo próximo, né? De alguma forma. Sim. Então, eu quero começar pedindo para você mesmo se apresentar, Rodrigo, por favor. Tá bom, amigo. Bom, boa noite aí a todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui participando desse momento, dessa conversa, desse bate-papo. O Almir é um amigo aí de muitos anos, que a gente se conhece, tem uma amizade, um acompanhamento da vida do outro. Eu me sinto bem contente por esse convite, honrado. E eu sou médico, ginecologista, obstetra, formado desde 1999 pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, né? Onde eu fiz também minha residência médica em ginecologia e obstetrícia e fiz a especialização em obstetrícia de alto risco, medicina fetal. E no início da minha carreira eu foquei bastante nesse aspecto mais obstétrico da carreira da ginecologia e obstetrícia, né? Que é uma área ampla que abre algumas opções. Eu inicialmente foquei mais nessa parte. E com o tempo eu vim me especializando, eu comecei a estudar medicina chinesa. Logo após a residência médica em ginecologia, eu fui buscar a medicina chinesa como uma forma de oferecer para as minhas gestantes um tratamento não medicamentoso, né, que tivesse efeito sem prejuízo à saúde da mãe e do bebê, né? E fui estudar medicina chinesa e me especializei também, peguei o título de especialista também em medicina chinesa e comecei a trabalhar com algo que hoje a gente chama de medicina integrativa, né? Que é integrar justamente a medicina ocidental com a medicina milenar, né? Com as técnicas que são conhecidas empiricamente e que hoje já tem também fundamentação científica, baseado na medicina em evidências, como se fala, né? E estou aí há 25 anos de formado, trabalhando com pessoas, né? Gosto muito de estar com pessoas, de atender as pessoas, de ter esse contato diário, né? De olho no olho, de ouvir, de poder perceber e auxiliar de alguma maneira, né? Com propostas terapêuticas consistentes, propostas terapêuticas que visem o benefício da saúde das pessoas e buscar sempre a causa, né? E não só alívio de sintomas, né? Uma crítica que eu logo cedo na faculdade de medicina aprendi a observar é que tem uma linha que visa sempre tratar sintomas e fica numa superficialidade de queixa-conduta, que por um lado resolve algumas coisas, né? A pessoa está com dor de dente, toma um analgésico aliviador, né? Vai tratar o dente, está com dor de cabeça, toma um medicamento, a dor passa, tudo bem, eu não sou contra isso. Mas existe algo mais além do tratamento de sintomas, né? E essa busca de entender o ser humano de forma mais integral, perceber que as emoções também causam dores, que os sentimentos guardados podem, né, desencadear processos físicos e auxiliar as pessoas a se curar e a se entender e por essa compreensão poder se curar é algo que sempre me chamou muito, sabe, Almir? E isso eu tenho buscado praticar na minha prática clínica, né, de ser um médico que tem esse olhar mais integrativo, realmente, não só focado num sintoma, numa situação física, né? Linhas gerais é mais ou menos isso assim que eu posso falar de introdução aí.
você deixou algumas pontas aí para eu explorar um pouquinho, mas deixa eu começar do começo. Você fez uma boa escola de medicina, né? Uma das mais conceituadas. Não sei como é que está hoje, né? Mas eu sei que, pelo menos naquele período em que você cursou faculdade, era uma instituição na área muito respeitada. Supostamente, né? Na vida acadêmica, você deveria ter recebido tudo o que seria necessário para você se tornar um bom médico, né? Eu queria saber o que ou quem fez com que você começasse a buscar alguma coisa que complementasse a boa formação que você já tinha. Teve algum acontecimento? Foi fruto do teu amadurecimento como pessoa? Teve alguém que deu um clique na sua cabeça? Conta como é que você chegou nessa visão de que a medicina tradicional, vamos dizer assim, ocidental, poderia não ter todos os recursos, ou poderiam existirem recursos que funcionam fora desse campo acadêmico da medicina ocidental. Não, teve algumas situações, sim. Boa pergunta, porque tem algo do amadurecimento pessoal, sim, acredito isso, por conta também da minha busca pessoal, de autoconhecimento, de entender também que existe a espiritualidade, que também faz parte desse contexto, né, do entendimento do ser humano como um ser integral, né, que de uma certa maneira a medicina acadêmica ocidental ela é muito pragmática, ela é muito racional e às vezes não contempla as emoções, não contempla a espiritualidade. Inclusive alguns professores zombavam disso, né? Falavam como se fosse uma coisa assim de gente que não sabe o que está falando, né? E isso me incomodava um pouco, de ver que as pessoas assim são expoentes da medicina, pessoas assim extremamente gabaritados, professores, doutores com livre docência e às vezes assim extremamente limitados numa visão puramente técnica, né? E sem considerar o sentimento, sem considerar a palavra, sem considerar a espiritualidade. E isso me incomodava. Então, por exemplo, né, quando eu estava no quinto ano, nós estávamos passando uma determinada especialidade e o professor, que era o chefe lá da especialidade, ele era um ícone do transplante hepático da Unicamp, que hoje, inclusive, quem está respondendo por esse lugar de maior autoridade é a doutora Ilka Boim, que é uma pessoa que nós conhecemos, né, que tem essa visão mais holística, mais integrativa também, mesmo sendo uma professora da cirurgia de transplante hepático, né? Então, eu sempre me identifiquei com pessoas que têm esse perfil, vamos dizer assim. E esse professor, na época, que era o Bambam, às vezes nós íamos passar visita na enfermaria, que significa você ir no leito, ver o paciente, examinar, entender a evolução da doença no paciente, né? E ele chegava e falava assim, olha, nós vamos examinar o fígado do quarto 402. E eu achava aquilo um absurdo, porque a gente vai examinar o seu José, né? Que o fígado dele estava doente e nós íamos conversar com o seu José. Mas o professor se referia ao fígado, né? Do quarto 402. E às vezes chegava lá, levantava o lençol, levantava a roupa da pessoa, examinava, não falava nem bom dia. Não... Eu achava aquilo um pouco assim, me incomodava muito, assim. Eu tinha vontade de falar para o professor umas coisas, mas não podia, né? Então eu comecei a desenvolver uma maneira que quando o professor saía do leito com as pessoas, eu retardava o passo e ficava conversando com o paciente, dava bom dia, perguntava como a pessoa estava. E quantas vezes a pessoa chorou e me agradeceu e beijou minha mão, simplesmente porque eu dei uma atenção humana. Então, assim, não desrespeitando a faculdade absolutamente, né? Eu reconheço que realmente a Unicamp ainda hoje é entre as duas maiores escolas médicas do Brasil, né? A USP e a Unicamp continuam nesse lugar de primeiro e segundo lugar, alternando conforme a especialidade, né? São duas escolas muito boas, com toda a estrutura, com hospital escola, com centro cirúrgico, com tudo que tem direito, né? E eu reconheço isso e sou grato por essa oportunidade, né, de ter estudado lá. Considero a minha casa, gosto de ir lá, estar com os professores, ver os colegas. Mas, assim, eu sempre senti que essa coisa da relação médico-paciente, de ser humano,
é algo que falta às vezes em alguns profissionais, né? O profissional é tão bom que ele fica frio, que ele fica, sabe, como se fosse indiferente às vezes ao sofrimento, ou talvez se blinde também, né, para poder lidar com as emoções inerentes à profissão, né? E Uhum. eu sempre fui muito humano e para mim me dói muito às vezes ver uma pessoa numa situação, eu não consigo, sabe, simplesmente, ah, não, vamos arrancar esse fígado aí, pronto, peraí, então, vamos conversar com a pessoa, explicar para ela, vamos contextualizar. Então eu sempre busquei esse lado, entende? E aí comecei a me aproximar de professores que tinham essa visão, que têm essa visão até hoje, que são pessoas extremamente humanas, que são pessoas espiritualizadas, que começaram a, por exemplo, eu tinha um professor da ginecologia que ele era um top da obstetrícia, um cara muito bom, um chefe da obstetrícia, e ele estava acupuntura. Então, às vezes, no corredor do hospital, ele estava com um livro de acupuntura embaixo do braço, e eu achava aquilo fantástico, entendeu? Um cara que já era livre docente, assim, super considerado, respeitado, publicou não sei quantos trabalhos científicos, e ele estudava acupuntura, entendeu? E ele foi uma das pessoas que me abriu os olhos, me emprestou um livro para eu ler, começou a me falar, e eu comecei a ver que tinham fundamentações científicas também da acupuntura, na Itália, na Espanha, na China, no Japão, diversos lugares publicando, na Alemanha. E no Brasil estava começando, né, a acupuntura ganhar um corpo, até que foi reconhecido como especialidade médica e hoje tem residência médica de acupuntura, né? Então foi um caminho que foi acontecendo assim meio que natural. E quando eu decidi fazer obstetrícia, como há uma certa limitação para você prescrever medicação para gestantes, eu achei um caminho, né, uma forma de poder também complementar mesmo. Então, a gestante está com dor nas costas. Você não pode dar um cataflã para ela tomar. Não pode. Mas você pode pôr uma agulha e aliviar a dor nas costas dela. Então, aí eu comecei a gostar muito disso, né? Porque tem um professor da acupuntura, que é o Dr. Isaya Mamura, que ele fala, você brinca de ser Deus, né? Porque você põe o negócio e passa a dor. Tira a dor da pessoa na hora. Quer dizer, o negócio, pô, é muito legal você poder auxiliar a esse nível, né? Uhum. Não é sempre, mas muitas vezes isso acontece, né? Então eu me senti muito cativado por isso, né? De poder ter algo à mão assim, né? Uhum. Muito legal. Bom, você mencionou algumas, algumas áreas do conhecimento, né? Ao longo desse teu tempo aí de exercício profissional e da migração que você mesmo fez, né, na tua carreira, o que você destaca, o que eu sei, né, o teu estudo de medicina chinesa e que também você estudou homeopatia, por onde você passou? O que que você estudou além daquilo que vamos dizer, a carreira acadêmica? Olha, de estudo mesmo mais profundo foi a acupuntura e medicina chinesa, que eu fiquei estudando durante 4 anos, até eu me sentir em condições de poder prestar o título de especialista, né? E hoje eu tenho esse título, que me dá uma certa autonomia de conhecimento, de diagnóstico, de técnicas terapêuticas, né? E Uhum. depois, mais para frente, eu fiz uma pós-graduação em medicina integrativa, de 2 anos no Hospital Albert Einstein, onde nós estudamos diversas áreas, né, ligadas à medicina integrativa, que inclui a meditação, a técnica de mindfulness, o alongamento, o yoga, a medicina ayurvédica, a dietoterapia, a nutrologia, a nutracêutica, terapias injetáveis. Então, eu fui estudar outras técnicas que não deixam de ser acadêmicas. Tem muitas técnicas dessas que são acadêmicas, que têm inclusive especialidades, que têm cursos dentro da própria faculdade de medicina, né? Hoje em dia, né? Quando eu estudei, por exemplo, se falava muito pouco de nutrição. Hoje em dia já se fala mais, né? Que era uma crítica que nós tínhamos também como alunos, que na faculdade de medicina naquela ocasião não se falava muito em alimentação. E um dos princípios que o próprio Hipócrates escreveu, que ele dizia: faça do seu alimento o seu remédio. Então, Uhum. aí na faculdade de medicina não se fala disso? Ah, não, isso é com a faculdade de nutricionismo, né? É nutricionista que fala disso. E, na Uhum. verdade, hoje já se tem a nutrologia, a nutracêutica, que são médicos especializados nesse tipo de abordagem, né? Então, foi acontecendo uma fusão, talvez, né? Uma complementação da medicina ocidental com alguns pontos da medicina tradicional, milenar chinesa, ou milenar ayurvédica, que é da Índia, da medicina egípcia, né, que foi sendo agregado. E hoje em dia já se tem essa visão, né? E teve um aspecto legal que eu estava falando agora e me lembrei,
que no CAISM, onde eu fiz a residência de ginecologia, o nome do hospital, que é agregado ao Hospital das Clínicas da Unicamp, chama-se CAISM, né, que é Centro de Assistência Integral à Saúde da Mulher, né, que foi inclusive desenhado pelo Dr. Aristodemo Pinotti, né, naquela época que ele era secretário de saúde e tudo. E esse conceito do CAISM, eu sempre gostei muito dessa ideia de ser multidisciplinar. Então, muitas vezes nós sentávamos à mesa para discutir um caso clínico complicado e tinha uma nutricionista presente, uma psicóloga presente, uma fisioterapeuta presente, os médicos presentes, além dos ginecologistas, um cirurgião renal, um cirurgião hepático, um gastrocirurgião. Então, essa integração das especialidades em torno de um único caso para cada um falar a sua visão e a gente ver o que nós juntos poderíamos fazer pelo bem daquela pessoa, isso para mim era assim fascinante. Eu adorava essas reuniões de, puxa, como é que um médico que trabalha com medicina nuclear pensa desse caso? E como é que eu que faço cirurgia ginecológica penso desse caso? Como que um homeopata vê esse caso? E a gente poder somar isso e trazer o benefício, isso para mim sempre foi muito legal, né? E, de certa forma, eu venho buscando, na minha prática clínica, na minha clínica, no meu consultório, fazer isso, né? Então, eu tenho uma nutricionista que trabalha comigo, tem psicólogos que trabalham comigo, tem fisioterapeuta pélvica que trabalha comigo, e a gente integra esse conhecimento e atende a pessoa de forma multidisciplinar, buscando justamente os pilares para que a pessoa consiga resolver a situação e não só paliar uma situação. Às vezes paliar também, mas às vezes realmente resolver, né? Só uma observação, entre as pessoas que estão nos acompanhando, tem uma pessoa da área da quiropraxia. Ah, que legal. Quero aproveitar e convidar as pessoas que estão nos acompanhando, se tiverem perguntas a fazer ao Dr. Rodrigo, fique à vontade que eu vou procurar trazer aqui as perguntas. Meu objetivo hoje aqui é fazer ele falar, né? Então, vamos lá, define claramente para mim, Rodrigo. A medicina integrativa tem esse nome porque integra diversas técnicas ou porque olha o ser humano de uma forma integral? Duas coisas, tá? É um conceito que busca exatamente isso. Ver a saúde, como é uma definição da OMS, como um estado pleno de bem-estar físico, emocional, social e mental e espiritual. A medicina integrativa busca entender esse conceito de saúde e realmente integrar as áreas de técnicas que já são conhecidas por conta de milênios de uso e também já por conta de estudos científicos que comprovaram essas ciências milenares, e também as técnicas de hoje que estão fundamentadas nos exames laboratoriais, nos exames de imagem, nas técnicas cirúrgicas, né? Engloba tudo isso. Uma palavra interessante de ser integrativo é não excluir um tratamento, é, na verdade, trazer junto as técnicas que possam beneficiar de fato aquela pessoa e também observar o ser humano de forma integral, né? Desde que você está, vamos dizer, se posiciona como um médico dessa área da medicina integrativa, você foi agregando novas metodologias, novos campos de conhecimento, novas técnicas, ou aquilo que já era conhecido quando você começou é com o que você trabalha? As duas coisas de novo. Muitas coisas que eu já conhecia eu continuo trabalhando, porque são técnicas consagradas, que a gente sabe que tem um efeito, que resolvem, que realmente conseguem dar uma precisão diagnóstica. E também agreguei outras técnicas. Então, por exemplo, desde um exame laboratorial, onde antes eu tinha uma observação de determinados parâmetros, agora, com a medicina integrativa, eu tenho observado outros parâmetros que eu não observava antes. E tenho buscado entender como que o metabolismo de determinadas substâncias podem apresentar nos exames elementos que me dão uma noção melhor do metabolismo daquela paciente ou de como que está o perfil hormonal daquela paciente, para que eu possa conseguir ajustar isso com alimentação, ou ajustar isso com suplementação, ou ajustar isso com reposição. E aí, justamente, compor isso. Então, tem um aspecto que eu já conhecia da minha formação clássica, digamos assim, e tem um aspecto que eu estou buscando conhecer mais. Então, aí tem muitos campos de estudo que estão
sendo mais inovadores. Agora, por exemplo, em maio tivemos o congresso da Sociedade Brasileira de Climatério, de hormonioterapia, onde foi publicado um trial amplo mostrando que um dos principais benefícios da reposição hormonal, que já se fala desde a década de 60, se entendeu mais recentemente, com comprovação científica de altíssimo nível, que um dos principais benefícios é a proteção cardiovascular. Ou seja, as mulheres que fazem a terapia de reposição hormonal isomolecular, ou que é também chamada de bioidêntica, de forma correta, no momento adequado, tem menos risco de ter infarto, de ter derrame. Então, antes as pessoas achavam que a terapia de reposição hormonal era só para tratar calores da menopausa, por exemplo, e já se sabe que essa proteção cardiovascular é mais evidente do que até os sintomas de calores, por exemplo, entendeu? Então, algo que antigamente eu já sabia que a reposição tinha um benefício, agora eu tenho mais convicção para afirmar e tratar as pessoas e dizer, olha, pode fazer dessa forma, é seguro, vai te trazer tais benefícios, porque a ciência também está evoluindo nesse sentido, né? Uhum. De uma certa forma, eu acho que você acabou antecipando um pouco da resposta para a minha próxima pergunta. Mas eu o seguinte, cara, você já parou de estudar? Não, acho que não tem como, João. Sempre estudando e conversando com colegas e trocando experiências. Eu gosto muito de conversar com colegas médicos que têm essa visão. Né? Teu filho mesmo é um deles, o Dr. Lucas Narras, gosto muito de conversar com ele, que ele é também buscador e estudioso e sempre aprende, né? Porque às vezes você está estudando uma determinada molécula, como usar aquela molécula para tal situação. Aí você conversa com outro colega que usa a molécula para uma outra situação. Aí você agrega um valor que você não sabia, entendeu? Então, para mim, não tem como parar de estudar, sabe? Eu acho que é uma ferramenta fundamental, né? A gente ser sempre buscador, tá sempre desconfiado, tá sempre querendo saber um pouco mais, né? No bom sentido, estou falando, né? Da gente não tá acomodado, não, pronto, já sei, estou resolvido. E eu acho que a gente tem um caminho grande ainda pela frente até ser uma pessoa com mais consciência mesmo das coisas, né? Certo. Mas a gente nota, não sei se você concorda, mas pela minha área de estudo, por aquilo que eu consigo abordar, né, com a minha formação, a gente nota uma certa convergência hoje de diversos campos de estudo para uma visão mais, usar o teu termo, mais integral mesmo do ser humano, né? Eu lembro de uma época em que tinha pessoas que praticamente não queriam saber de médico, né? Queriam só se tratar com fitoterapia ou com busca de soluções chamadas alternativas e tinham preconceito ou, sei lá, reservas em relação à medicina, vou chamar assim de tradicional, né? Você chamou de ocidental, mas a oriental é mais tradicional do que a ocidental, né? Mas de qualquer forma, a medicina acadêmica, né? Existe uma certa cultura, e ainda existe, eu ainda atendo pessoas que têm resistência a recorrer a médicos, doutores, médicos mesmo. Mas isso está cada vez mais ficando num passado, e eu noto que há uma tendência, por diversos caminhos, de uma visão que converge para isso. Não sei se eu estou sendo muito otimista, não sei como é que você vê, né? Mas a gente é um pouco limitado pela nossa própria experiência, né? De qualquer forma, eu queria saber se você concorda com isso, se você reconhece que isso está acontecendo mesmo como nessa busca de conhecer mais e melhor como é que o ser humano funciona e como é que as coisas podem ser bem tratadas, prevenidas de preferência, né? Ou remediadas quando é o caso. Sim. Há essa convergência ou sou eu que estou vendo isso? Não, olha, Almir, eu me sinto um pouco otimista como você também. Eu vejo que existe essa convergência em algumas pessoas, mas por outro lado existe uma resistência ainda muito grande de um outro lado também, tá? Então, recentemente aconteceu algo que eu posso citar aqui abertamente, que a Anvisa, agora em 18 de outubro, proibiu os implantes hormonais, por exemplo, que são isomoleculares, que são implantes hormonais
fabricados em farmácia de manipulação. Houve uma proibição por conta de sociedades médicas, né, tradicionais, que acham que é um tratamento que não está sendo feito correto, que causa prejuízo para as pessoas, que a forma correta é fazer de outra maneira, é fazer via oral com o remédio que tem das indústrias farmacêuticas, né? Já se sabe por alguns estudos que essa forma de ação através de implantes hormonais ou de hormônios isomoleculares transdérmicos são mais seguros, têm menos efeitos colaterais do que a forma via oral que é vendido pelas grandes indústrias farmacêuticas, né? Então você vê que tem uma certa polarização, na verdade, né? Só que tem um lado bom disso, porque estava tendo um exagero no uso dos implantes, pessoas usando de forma irregular, com doses erradas, sem ética, buscando ganhar dinheiro em cima das pessoas de uma forma irresponsável até, utilizando substâncias não aprovadas e colocando na forma de implantes, como que fazendo experiências com as pessoas. Então, por um lado, foi bom esse basta que a Anvisa deu, e nós estamos esperando uma liberação da Anvisa para que seja, olha, tais práticas são proibidas e tais práticas corretas são autorizadas, para que quem faz direito possa continuar fazendo direito, fazendo correto, fazendo bem das pessoas, né? Então, ainda existe uma polaridade muito grande. Eu estou usando esse exemplo para dizer que tem um grupo de médicos que critica fortemente a medicina integrativa, acha que tudo é balela, que são pessoas que estão querendo vender tratamentos caros para as pessoas, sem fundamentação. E aí tem gente que está fazendo aquilo mesmo, entende? Tem profissionais que são, às vezes faz um curso de 2 meses, 3 meses, já se diz especialista de uma série de coisas e sai prescrevendo técnicas sem saber o que está fazendo. E tem pessoas sérias que estudam, que buscam, que se dedicam há anos buscando fazer um tratamento sério e integrativo. E aonde há um lado de defesa, vamos dizer assim, do lado dessa visão integrativa, é que justamente não é alternativo. Porque alternativo seria, pare de fazer o seu tratamento tradicional, convencional, e vá tomar fitoterapia, vá tomar um medicamento natural. E aí a pessoa abandonar, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, ele está fazendo uma quimioterapia, parar de fazer a quimioterapia para fazer tratamento de acupuntura, não existe isso, isso não é adequado. A pessoa deve continuar fazendo a quimioterapia, porque há uma indicação necessária daquele tipo de tratamento e pode fazer uma acupuntura para minorar sintomas, pode fazer uma soroterapia para poder aliviar efeitos colaterais da químio. Então, a medicina integrativa, ela não detrime, digamos assim, né, deixa com uma coisa inferior à medicina acadêmica, né? Ela contempla a medicina acadêmica e propõe outras possibilidades de melhoria, né, para que a pessoa possa ter o efeito benéfico, né? Então, tem sim um despertar de muitos médicos que estão buscando isso e falam disso, né? Médicos que já começam a reconhecer e afirmar publicamente que os sentimentos influenciam, que as emoções influenciam, que isso é real, que tem até comprovação científica disso. Coisas que há pouco tempo atrás não se falava disso, né? As pessoas não levavam isso em consideração e ainda há profissionais que não levam em consideração, né? Mas tem profissionais que já estão com essa visão mais aberta, né? Então, eu acredito que com o tempo isso vá sendo considerado de uma forma mais real, porque as pessoas percebem, né? As pessoas procuram médicos, por exemplo, hoje em dia, que são muito tradicionais, que atendem às vezes em convênio, em consultas que são mal remuneradas, e a pessoa tem que atender 20, 30 pessoas num período para poder fazer um giro e aquilo compensar financeiramente para o médico. Como é que a pessoa vai atender 20, 30 pessoas em 4 horas com qualidade? Fica um pouco mais difícil, né? Alguns ainda conseguem dar alguma qualidade, mas alguns não olham nem na cara da pessoa, não dá nem bom dia para a pessoa, não pergunta o nome da pessoa. É assim, o que você tem? Eu tenho isso. Faz tal exame e depois você volta. Ou o que você tem? Você tem isso. Então você toma tal remédio, tchau. Quer dizer, oi, tudo bem? Como é que você está? O que está acontecendo com você? Você está dormindo bem? Você está se alimentando bem? Só de fazer essa pergunta já acabou o tempo da consulta, entendeu? Então, aí as pessoas estão buscando profissionais que fazem um tratamento integrativo, que fazem uma consulta de maior duração, que também é mais cara, a consulta acaba por ter que ser particular para poder compensar para o profissional, mas a pessoa dedica 1 hora para a pessoa, para conversar, para entender, para pesquisar um pouco do histórico familiar, para saber dos hábitos pessoais, dos hábitos alimentares, como é que está a vida sexual da pessoa, se é que tem vida sexual, se não tem, por que não tem, se tem, como é que é.
enfim, abordar realmente a vida da pessoa de uma forma mais ampla e poder entrar onde precisa, orientando, aconselhando, corrigindo falhas, mostrando onde tem coisas que podem ser melhoradas. Enfim, aí é uma visão mais integral realmente, né? Eventualmente recomendando algum tipo de recurso, né, que não é o de medicina acadêmica, não é isso? Exatamente. Também. É. Então, tá. Muito bem. Eu, assim, você acha que existe algum risco nessa prática de estar aberto a apoio de outras metodologias, de outras técnicas, de outras linhas de trabalho na área de saúde? Existe algum risco para o médico? Você falou de uma coisa que, para mim, pressupõe um cuidado, né? Que acho que um dos grandes problemas de todas as formações profissionais, não só na área de medicina, de cura, nessa área que nós estamos tratando hoje, mas em outras áreas também. As formações que não são estruturadas academicamente, elas correm o risco de ser, por exemplo, oportunista, ser uma oportunidade para um ganho de dinheiro, né? Que é uma coisa, dizer assim, é até legítimo a pessoa arrumar um jeito para viver, mas ela acaba sendo leviana na abordagem de um determinado tipo de trabalho, né? Seja na área de medicina ou outra área, e acaba com isso, às vezes, queimando o filme, como a gente diz, né? Com certeza. Isso aconteceu em muitas coisas na área, muitas áreas, na área do comportamento, que é onde eu mais atuo, né? Uhum. O Enneagrama aconteceu com neurolinguística e com outras, né? E acredito que talvez nessa área de tratamentos e de busca de cura, né, de busca de saúde, isso também aconteça, infelizmente, né? Então, voltando ao começo da pergunta, se existe algum risco, como é que você procura se garantir? Como é que você procura estar seguro daquilo que você vê que um paciente teu está precisando? Uhum. Respondendo a primeira parte da pergunta, existe risco sim, e essa proibição da Anvisa foi uma demonstração clara disso. Pessoas sem um preceito ético muito claro, fazendo uso de forma indiscriminada e dosagens hormonais erradas, altíssimas, em mulheres, por exemplo, para conseguir queimar gordura e ganhar massa muscular, e isso gerando alteração da voz, a mulher ficando com a voz grave, nascendo pelo no rosto da mulher, causando hipertrofia de clitóris, quer dizer, danos irreversíveis, que depois não tem como corrigir mais, e com o nome de medicina integrativa. Então é errado, com certeza, é um risco sério, tanto que a Anvisa se posicionou de forma correta, coibindo os exageros, né? Só que foi uma proibição que implicou em cima de quem faz correto. E os pacientes também que estão tendo que esperar para usar, para que tenha uma nova determinação, que a Anvisa traga uma regulamentação, né? Mas eu, por um lado, concordo com a proibição por causa disso, para tentar buscar coibir os exageros, que é o risco que você falou, das pessoas quererem ganhar dinheiro de qualquer custo, né? Agora, como é que eu procuro me garantir, né, para poder fazer as técnicas corretas, né? Basicamente, voltando para a medicina baseada em evidências. Então, o que tem estudos, que já tem uma prática de anos e anos que a gente vê efeitos benéficos, que a gente observa pesquisadores que estão trabalhando e vendo os benefícios reais, e também observando na prática clínica da gente os efeitos que as pacientes trazem, né? No caso da reposição hormonal, quando a gente faz de forma correta, na dosagem certa, e faz a suplementação adequada dessas mulheres, o que eu mais vejo? Uma mulher chegar no meu consultório arrasada, exausta, com aspecto envelhecido, com cabelo quebradiço, sem libido, irritada, com calor, querendo matar o marido. Aí você começa a tratar, começa a equilibrar, começa a melhorar. Depois de 6 meses, essa mulher é outra pessoa. A pessoa está feliz, alegre, bonita, com a libido lá em cima, feliz no casamento. Quer dizer, então, a gente ouve isso. Doutora, eu mudei, eu sou outra pessoa.
Então, isso, a gente vê na prática que tem uma fundamentação correta, aí você faz os exames, comprova que houve melhora de todos os parâmetros clínicos da pessoa. Aí, poxa, então estamos no caminho certo. Então, eu procuro sempre ter esse par e passo, sabe, Almir? Eu atendo as pessoas e acompanho a cada 4 meses, a cada 6 meses, vou olhando, vou acompanhando como é que você está, como é que você está sentindo, vamos ver seus exames de novo. A gente vai par e passo para justamente dar essa segurança, né? Uhum. E fazer de forma correta, né? De forma visando o bem da pessoa. Claro que eu vou ganhar dinheiro com isso? Vou, é minha profissão, mas dentro de uma ética, né? Então a ética está na frente, o respeito está na frente, né? Pelo menos para mim, né? E muitos profissionais pensam assim também, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu gosto de dormir com a consciência tranquila, né? Gosto de dormir bem, né? Então, poder fazer o melhor que eu posso, né? E se eu não sei, encaminhar para quem sabe. Olha, isso aqui não é minha área, você procura o doutor fulano, a doutora fulana, e encaminho para quem é o especialista, entendeu? Então, é um princípio de ética que eu penso que tem que pautar a nossa vida como profissional, né? Acho que você também acredita nisso, né? Pelo que eu te conheço, né? E, tranquilamente, é isso mesmo. Quero dar prioridade aqui, chegou uma pergunta de médico para médico, tá? O doutor Wagner Deocleciano Ribeiro está perguntando aqui, como você vê as parcerias público-privadas na implantação das PICs para beneficiar mais pessoas? Eu nem sei o que são as PICs. E a PICs não é com X, é com C. Então, eu acho, as PICs, eu não me lembro agora a tradução exata da sigla, mas são técnicas de as ações no meio público, né? De técnicas complementares, né? Pelo que eu me lembro. Mas depois ele pode até explicar se é isso mesmo que ele está perguntando. Mas eu me lembro, sim, disso. Eu trabalhei no SUS há alguns anos, né? E há realmente essa busca, né? O próprio Hospital Albert Einstein tem isso. O Albert Einstein desenvolveu, é o primeiro hospital que montou essa capacitação, essa pós-graduação de medicina integrativa, e eles têm os centros de saúde, as UBSs, onde o Einstein trabalha e cuida e implementa na prática ações, né, como essas para a população carente, etc. Utilizando esses princípios de nutracêutica, de meditação, de yoga, de tai chi, de outras técnicas para a população carente aprender e desenvolver e com isso também beneficiar, reduzir o consumo de medicamentos, reduzir a necessidade de acompanhamento médico com esses apoios complementares, né? Meditação nas escolas, por exemplo, também tem alguns trabalhos mostrando a melhora do desempenho acadêmico das crianças aprendendo a meditar. Então, tem algumas frentes de trabalho nesse sentido que eu vejo com bons olhos e eu acredito que deva ser implementado mais coisas, porque, por exemplo, a ozonioterapia, que ainda é um assunto meio tabu, porque o CFM ainda não reconhece como uma especialidade médica, enquanto a odontologia já autoriza, a medicina veterinária já autoriza, e a parte estética também já autoriza, e o CFM ainda não liberou para médicos fazerem ozonioterapia. Está em trâmite ainda no governo, né, no Congresso, que a ozonioterapia seja reconhecida como uma especialidade médica, como uma técnica terapêutica aceita, né? Mas já se sabe por diversos estudos científicos na Alemanha, na Itália, no Egito, em Cuba, em diversos países que a ozonioterapia faz parte da rotina, inclusive do sistema público de saúde, que diminui a incidência de doenças vasculares, de amputações, de diversas situações, né, que o ozônio é benéfico. E em alguns municípios já tem autorização para o ozônio estar sendo utilizado nas UBSs. E aí tem sido mostrado a cada trabalho desse que é celebrado que é realmente uma técnica muito segura, que melhora muito os índices de saúde de modo em geral, né? Inclusive durante a pandemia, alguns lugares se utilizou o ozônio para tratamento de pacientes com Covid, mostrando melhora imediata, mostrando diminuição de síndrome pós-Covid. Então tem muitas coisas que estão sendo ainda trabalhadas, mas, voltando àquele assunto anterior, há ainda muita resistência. Então tem gente que não aceita e fica aquela discussão ainda, né? Mas eu acho que é um tipo de parceria que deve ser desenvolvida mais, eu espero que possa ser também, né? Para benefício das pessoas, porque são técnicas, às vezes, com baixo custo e que melhoram de fato a vida das pessoas, né? Certo.
Olha, eu não sei o que foi que você falou, porque eu perdi esse comentário, mas a Lisete Vaz de Lima disse em um determinado momento, concordo plenamente. Hum. Ninguém disse discordo, tá? Então acho que estamos indo bem, tá bom? Mas vamos lá. É, só para complementar, as PICs, práticas integrativas e complementares em saúde, tá? É Certo. isso mesmo. São essas técnicas aí que eu estava falando, inclusive até a própria fitoterapia tem sido colocada em algumas situações, né? Ensinando as pessoas a usar os recursos que elas têm no quintal, ou que não têm e passam a cultivar uma pequena horta, e ter o hortelã, e ter o limão, e ter outras ervas que são benéficas para a saúde, que têm utilização, enfim, tem diversas coisas, né, nesse sentido que estão sendo feitas, né? Uhum. É, tem uma pergunta aqui que ela é mais filosófica, né? Para entender um pouco como é que as coisas se organizam para você. Tem algumas linhas de estudo aí a respeito de como é que o ser humano funciona que indicam mais ou menos o seguinte. Você falou logo no começo da nossa conversa a respeito de espiritualidade, né? De níveis mais profundos do ser, né? Emoções e tal. Tem algumas linhas que definem algo assim, alguma desorganização, alguma coisa problemática começa num nível que ainda não toca o físico, mas que se ela não for devidamente cuidada, ela pode trazer problemas físicos. Você concorda com isso? Com certeza, amigo. Isso aí eu já tinha essa noção, digamos assim, até por uma situação pessoal que eu vivi, que eu daqui a pouco posso contar, é breve, e conforme eu vim estudando, fazendo a faculdade de medicina, observando as pessoas, observando as situações que os pacientes trazem, que contam das suas histórias de vida, etc., eu fui me conscientizando que isso é real mesmo. E depois, mais na frente, quando eu estudei medicina chinesa, eu vi que tem coisas que são assim explicados na medicina chinesa com nome e sobrenome. Você sabe exatamente o que causou aquilo, que na medicina ocidental às vezes se diz causa idiopática, quer dizer, não tem uma causa definida. E na verdade tem, só que a medicina ocidental ainda não chegou naquela visão. E tem coisas que na medicina ocidental também já se chegou na visão. Então, por exemplo, né, aconteceu comigo, eu estava estudando para o vestibular de medicina e meu avô paterno faleceu. Ele teve um infarto fulminante e faleceu. E meu pai estava trabalhando, minha mãe estava trabalhando, meu tio estava trabalhando, minha tia estava trabalhando e quem recebeu a notícia fui eu. Eu peguei minha avó, fui até o hospital lá onde meu avô estava e quando nós chegamos, meu avô tinha acabado de falecer, estava assim ainda o corpo morno, assim, sabe? E eu tive que segurar o rojão, né? Segurar a onda da minha avó e tive que dar notícia pro meu pai. Foi uma situação forte, né? Para um menino de 18 anos, né? Eu nunca tinha lidado com uma situação daquela. Mas eu lidei, tudo bem. Fiz o que tinha que fazer, não me abalei, não chorei. Enfim, segurei o rojão ali. Quando passou alguns dias, eu tive uma estomatite, que a minha boca, garganta, língua ficou assim, uma ferida inteira, assim. Eu não conseguia nem beber água direito. Foi um negócio, eu nunca tinha visto aquilo. Nem sabia que aquilo existia, para ser franco. Emagreci Uhum. 8 quilos em 5 dias, um negócio absurdo, assim. Aí eu fui no médico, minha mãe me levou num hospital que a gente tinha no convênio lá, o médico me olhou, me passou não sei o que e tal, mas foi assim, 2 minutos a consulta. Eu saí do consultório, não sentia a menor confiança de fazer o que ele falou. Voltei para casa me sentindo até mal de ter ido lá. Bom, aí de tarde eu piorei de novo, tive febre de novo, minha mãe falou, vamos no hospital de novo. Aí tinha uma médica que nos atendeu, e essa médica foi muito humana, me tratou super bem, perguntou o que estava acontecendo, conversou comigo. Aí ela falou: escuta, você passou por alguma situação emocional assim forte, alguma coisa recente que te abalou? Aí eu falei: olha, meu avô faleceu, tá, 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 tá. Ela falou: então, seu sistema imune abaixou por causa disso. Você teve uma manifestação bucal, tá, 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 que tem a ver com a fala, com o sentimento, e falou algumas coisas. Eu saí da sala curado, Almir. Entende? Ela passou uns remédios que eu usei para melhorar a situação, mas o entendimento do sofrimento me curou. Eu saí da sala diferente, entendeu? Eu tinha 18 anos, eu lembro disso assim claramente, entendeu? Aí, estudando na faculdade de medicina, já mais na frente, quando eu estava fazendo ginecologia, no ambulatório de endometriose, por exemplo,
eu comecei a ver que todas as pacientes que tinham endometriose, que é uma doença que causa muitas dores, sangramentos irregulares, infertilidade, uma série de sintomas na região pélvica da mulher, a gente observa que as pacientes que têm endometriose normalmente têm uma situação emocional traumática envolvida. É meio que comum. E quem trata endometriose sabe disso. A gente já vai conversando com a pessoa e acaba chegando a perceber que tem alguma coisa. Então a gente vê que tem uma ligação da emoção, dos sentimentos, normalmente de perdas, de agressões, de sofrimentos, que se manifestam como uma doença. E a medicina chinesa explica isso, porque há uma interrupção da circulação da energia, por causa do sentimento que está travado, como se fosse um nó, e a energia para de circular. Aí aquilo morre, o tecido necrosa, o tecido apodrece, porque a energia não circula, o sangue não circula, a pessoa tem um tumor, tem uma situação grave, às vezes, né? Uhum. Então, eu fui ao longo do tempo vendo que isso é uma realidade. E para mim, isso eu já tenho uma certa convicção disso, né? Que as coisas têm uma fundamentação, sim, nos sentimentos, nas emoções, na energia, nas palavras que não foram ditas e ficaram engolidas, ficaram travadas, ou nas palavras que foram ditas de uma forma errada e que causaram sofrimentos e culpa. Então, tem muitas coisas que interferem, né? Que você falou, começa a situação num nível não físico, e se a pessoa não consegue ter uma orientação, uma percepção para mudar, é sujeito a manifestar no campo físico, no corpo físico da pessoa, né? Uhum. No conceito dos gregos, né, indivíduo é uma unidade indivisível, né? Não tem nada que aconteça com o corpo que não toca o espírito, não tem nada que aconteça no plano do intangível, né, do mais profundo do ser, que o corpo de alguma forma não viva junto, né? Uhum. O pensamento disso vai depender de cada circunstância, de cada encaminhamento que se dá. É mais ou menos isso que eu tenho estudado, sabe? E que eu estou vendo a necessidade de que isso possa ser mais difundido, sabe? Mais conhecido. Uhum. Coisas pelas quais pessoas estão sofrendo podem ser evitadas se as pessoas realmente se dedicarem a olhar não só vamos dizer, pela linha intervencionista, medicamentosa, Uhum. tratadas antes. Uhum. Assim como eu já soube, já vi, já tratei, né, de situações em que a pessoa estava muito próxima do estado terminal e tinha dificuldade até de morrer, porque existia algo dentro dela que precisava se soltar. E quando ela solta, ela pode se ver livre, né, para poder cumprir o ciclo, né? Uhum. Eu acho que você deve ter visto isso também, né? Certeza. Muito bem. Bom, dessas práticas todas, eu sei que você sabe, né? Nós falamos disso, trocamos figurinha e de vez em quando tem uma interação até. Você sabe que eu estudo há muitos anos a visão sistêmica, né? A terapia sistêmica, e que também hoje em dia está sob fortes ataques e tal, mas que a gente vê que tem uma serventia, né, no apoio à medicina, né? Por exemplo, só citando um caso que me marcou muito, uma pessoa chegou para mim e com a seguinte situação: ela é soropositiva e ela tinha parado de tomar chamava coquetel naquela época, hoje também chama coquetel de medicamentos. O apelido é coquetel, né? Mas são os antirretrovirais, né? Que se fala tecnicamente. Muito obrigado pela tradução. Aquela SAP, ela tinha parado. E eu fiz um trabalho com ela, usando a minha técnica, né? Uhum. Num determinado momento, eu me vi perguntando para ela uma coisa muito frontal, assim, mas muito perceptível no movimento que estava acontecendo. Eu perguntei a ela: por que é que você quer morrer? E isso, a partir da pergunta, eu até pedi a
ela não precisa me responder agora, mas queria que você pensasse um pouco nisso. A partir dessa pergunta, o trabalho deu uma virada e aquela resistência que ela tinha, ela simplesmente passou a ver o tratamento médico convencional como um amigo que estava permitindo a ela viver coisas que ela não viveria se ela não tivesse contato com esse amigo durante alguns anos já. Uhum. Então, mesmo que não tenha sido assim de uma forma explícita, eu lembro que nesse trabalho nós tocamos em algo profundo, em que só de tocar, só de permitir que ela refletisse sobre isso, a postura dela já mudou. E ela se tornou muito mais receptiva, né, ao tratamento e tudo, e está aí até hoje, tocando sua vida de advogada, de vez em quando a gente se encontra, mas ela estava indo por um caminho assim de terminar com a própria vida. Isso ficou nítido no trabalho, não que eu tenha feito uma anamnese. Você sabe como é, né, o trabalho que a gente. Então eu percebo, né, que essa visão de que o ser humano não é só corpo, mas que o corpo é uma parte fundamental e é como se fosse um companheiro que nos acompanha durante toda a experiência da vida e sofre junto com a gente, festeja junto com a gente, enfim, quando tem que resistir, resiste junto com a gente também. Depois estoura aí umas coisas na boca, tal, tem que tratar, mas existe uma solução para essa unidade indivisível e que às vezes as coisas requerem uma complementação. É isso que me faz acreditar nessas coisas que você está falando, além de tudo, por ver resultados, né? É. E muitas pessoas. Eu sei que tem as evidências científicas no conceito acadêmico e tal, mas ao longo dos anos a gente vai vendo uma pessoa, 100 pessoas, 2.000 pessoas passarem por atendimentos e a gente percebe como é que não dá para a gente abrir mão dos recursos, vamos dizer, conceituados, né, de recursos da medicina, devidamente reconhecidos academicamente e tal, não dá para a gente abrir mão disso, mas dá para a gente olhar com um pouco mais de profundidade para o ser humano, né? Não é estabelecer uma empatia, é um olhar, né, Rodrigo? Com certeza, é isso mesmo, eu concordo plenamente e desde a primeira vez que eu tive contato com essa visão sistêmica, né, da constelação familiar e tudo, eu percebi algo muito profundo. Eu tinha ouvido falar, tinha até uma certa desconfiança, tal, que eu não sou muito de ficar acreditando assim nas coisas, mas quando eu participei, eu percebi um nível de seriedade muito grande, né? E principalmente um olhar de amor, né, pela humanidade, da maneira como o Bert Hellinger desenhou, digamos, desenvolveu a técnica, né? Então eu vejo que é isso mesmo, essa visão mais integrativa, mais holística, mais que percebe os campos mais profundos do ser, está muito ligada ao amor, né? Ao entendimento do sentimento mais fino, do sentimento mais fraterno também, né? Porque às vezes tem um olhar muito técnico, ele se torna muito frio, como eu mencionei, né? Uhum. E muito desprovido de envolvimento, né? E aí, porque inclusive é ensinado isso, né? Que você não pode se envolver, que senão você não aguenta, né? Você vai ficar chorando, sofrendo com cada paciente. Uhum. Mas por outro lado, também você pode aprender a se envolver e ter um amor, ter um olhar de fraternidade e saber que tem um limite, né? Como quem está ajudando alguém num precipício, né? Se a pessoa se debruçar muito, ela cai no precipício, né? Então você tem que ter um certo limite para esse auxílio, mas você pode dar o auxílio com amor, né? Tem um olhar amoroso, fraterno, né? E com isso conseguir tocar nesse lado mais profundo do ser, né? Que você falou. E uma outra chavinha que eu acho de grande importância, quero ver se você concorda também, é que se estabeleça
uma relação de confiança. Exatamente. Você mencionou a necessidade de você ter uma relação de empatia com aquela pessoa que está enferma, né? Existe esse componente da empatia, que é muito importante para a pessoa estar receptiva ao tratamento que ela está recebendo, né? Mas existe também algo que está muito ligado até, que é a confiança, né? Que num nível mais alto, o nome disso é fé. Então, nesse sentido, eu, pelo menos, eu não menosprezo nem mesmo práticas de cura muito antigas, como as, os, os benditos, as rezas, as simpatias, que em tanto tempo foram, para muitas pessoas, o único recurso, né? Uhum. É verdade. Quer dizer, estamos entrando aqui num nível assim do que a gente chama de medicina popular, né? Uhum. Mas eu me lembro que tinha um filho de um amigo meu que estava sofrendo muito de bronquite e com todas as condições de estar indo aos melhores médicos e não estava vendo um jeito. Aí eu me lembrei que tinha uma senhora quando eu era criança no meu bairro, eu nasci em São Paulo, mas tinha uma senhora que era benzedeira e tal, e que ela recomendava que para criança que tivesse bronquite asmática e tal, que tivesse um jabuti debaixo da cama que ela dormia. E eu, naquela época, o Ibama não estava assim tão feroz, né, como está hoje. Eu fui no mercado da Lapa, que eu sabia que tinha um cara na porta do mercado que vendia jabuti. E eu comprei um jabuti, levei para ele, dei de presente. E não é que o menino curou. Os próprios pais nem sabiam do negócio, mas eu dei de presente e falei, coloca para dormir debaixo da cama dele. O menino se curou. E o Jabuti está vivo até hoje, o menino é um homem, pai de família, com 3 filhos e tal. Então, isso inclusive é anterior a essa minha entrada nesse mundo aí dos estudos da terapia sistêmica, das constelações e tal. Então, eu também nutro, né, um respeito, mas que é altamente subjetivo, né, Uhum. a essas coisas que acontecem que mobilizam na pessoa uma confiança. Uhum. Então, pessoas que confiam no Dr. Rodrigo, a ponto do Dr. Rodrigo dizer, olha, procure tal pessoa que é especialista nisto aqui, que isso vai te ajudar no tratamento que nós estamos fazendo aqui. E pela confiança, a pessoa vai encontrando o recurso que ela precisa. Né? É. Isso. Portanto, a nossa responsabilidade é muito grande, né, meu amigo? É verdade, amigo. Isso que você mencionou, não tinha me lembrado de falar quando nós falamos da medicina integrativa, mas é um dos pontos também que é contemplado, tá? A questão da presença da fé no processo da cura, né? Que é isso mesmo. A medicina integrativa busca entender isso também, como que a pessoa compreende a fé, como é que ela pratica essa fé, se ela tem alguma crença, que tipo de crença é essa, e isso é levado em consideração como um elemento terapêutico mesmo, né? Isso tem um estudo científico muito interessante que mostra que as pessoas que têm fé em uma crença que para a pessoa é significativa, ela adoece menos e se adoece, ela cura mais rápido. Isso é uma coisa que foi provado, que mostra que tem realmente um sentido isso, né? Que está ligado à confiança, que está ligado a um olhar também para a fé mesmo, né? Isso aí. Muito bom. Ô, Rodrigo, bom, da minha parte, o que quero pedir, né? Quero pedir que você conte para o pessoal aí como é que eles conseguem saber mais sobre você, acompanhar teu trabalho. Nós nem falamos, né? Mas você mora em São Paulo, né? Sim, moro na região de Guarulhos, tenho um consultório aqui também. Estou na rua Doutor Epitácio Pessoa, 371, aqui em Guarulhos, no Jardim Santa Francisca, que é próximo ao centro da cidade, né? Perto do Bosque Maia, uma região bem agradável aqui da cidade. Fica perto de São Paulo, nós estamos daqui a 15 minutos, tem o Tatuapé, tem a Penha, tem Santana, nós somos essa região da zona norte e leste de São Paulo, né? E eu tenho o Instagram, né, que é @doutor.rodrigopolignano, né? Se escreve Polignano, que tem também algumas publicações, algumas coisas que eu tenho colocado de conteúdos e tenho feito uma movimentação de divulgação do meu trabalho.
E eu atendo presencialmente, atendo online também, e faço esse trabalho de medicina integrativa, de reposição hormonal, de rejuvenescimento íntimo, de cirurgia íntima. Tem algumas áreas dessa parte de estética genital, de estética vaginal que eu também trabalho, né? Que é uma área que eu sou instrutor do Instituto de Cirurgia Íntima em São Paulo. Então eu também opero em Moema, no Instituto, e opero aqui na minha clínica também, né? Aham. Muito bom. Meu amigo, eu estou pondo aqui no comentário o teu endereço no Instagram. Tá? Quero agradecer teu tempo, agradecer tua boa vontade, a tua generosidade aí de compartilhar um pouco, né, da tua experiência. Me deu algumas perguntas ficam para uma outra oportunidade. Num determinado momento você estava falando umas coisas, eu ia te interromper com uma pergunta. Escuta, e a tal da epigenética? Mas aí eu falei, deixa para outro dia, porque isso está um pouco na moda e eu tenho visto algumas afirmações sobre epigenética que eu acho um pouco perigosas, um pouco superficiais, e aí eu acho que talvez seja alguma coisa que você estude ou já tenha estudado, né? Queria te ouvir sobre isso, mas podemos falar sobre isso numa próxima, quem sabe, né? Tá bom, legal. É um assunto interessantíssimo. Esse é um dos assuntos que eu gosto de estudar com o Lucas, seu filho. É. Ele também gosta de estudar esse assunto, que é uma viagem interessante, né? Então tá bom, amigo. Olha, felicidades para você, prosperidade, saúde para você, para toda a família, que você continue fazendo bem aí para muita gente, aproveite sua juventude para semear muita bondade, muita seriedade com o teu trabalho, Tá tá? bom, amigo. Grato igualmente.